aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, a temperatura no Brasil já estava nas alturas com essa treta do tarifaço. E ontem vem a decisão do IOF que, quem poderia imaginar, favorece o governo Lula. Os homens mais poderosos deste Brasil, o homem mais poderoso desse Brasil, numa canetada, deu vitória para o governo. Obviamente vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o gesto que Eduardo fez, mas que eu acho que deveria ter vindo por outra pessoa, pelas mãos de outra pessoa. Falar de algumas coisinhas, algumas coisas que aconteceram ontem, trazer algumas análises, algumas coisas que saíram na imprensa que eu acho que divergem um pouquinho do tom da narrativa, porque tem a narrativa, a propaganda, e outras coisas que eu acho que é o conteúdo realmente sólido, que vale a pena prestar atenção. Aí vamos falar muito sobre a turma do agro hoje. A turma do agro tá demais, né? Dando entrevista. Só não foi melhor do que a entrevista do Mourão, né? Trocando sorrisos com a turma da Globo News. Vamos falar de uma turma do barulho também. A gente vai falar bastante do Eduardo, algumas coisas que estão acontecendo. Fala sobre uma análise aí, uma pesquisa. Eu acho que eu até assino embaixo que o Paulo Figueiredo falou ontem na live. Até separei um pedaço pra gente comentar. E aí, se der tempo na segunda parte, tem as confusões ligadas à democracia. A 8 de janeiro, a trama golpista, Gonçalves Dias, Bolsonaro, PGR e Paulo Gonet, enfim. Tem muita coisa, vamos, que eu acho que o vídeo hoje, inclusive, vai ser atrasado. E vejam só. O ministro ontem, na canetada democrática, deu vitória ao Lula. Eu vou começar o vídeo aqui, né, com esse belíssimo resumo do William Vac, né, essa análise, assim, sensacional, que mostra que, mais uma vez, a democracia venceu. Escute só. O ministro Alexandre de Moraes ajudou hoje o governo a tapar um buraco no orçamento e dar um troco no Congresso, fazendo um cavalo de pau. Ele decidiu que vale usar o IOF, que foi criado como imposto regulatório, como imposto arrecadatório. Há 15 dias, quando suspendeu liminarmente um decreto do governo aumentando o IOF, o mesmo Alexandre de Moraes afirmava ser plausível que esse instrumento estivesse sendo usado para fins que não eram os previstos, portanto inconstitucional. O ministro não disse hoje o que o levou a mudar de opinião e meteu a caneta na questão, que é objeto de forte enfrentamento entre o Congresso e o Executivo. Moraes simplesmente deixou o dito por não dito, ou seja, não se poderia admitir flexibilização da legalidade tributária para aumentar a arrecadação. Não se poderia. A vitória do governo nessa questão, graças ao STF, só não foi mais ampla, pois Moraes admitiu que o risco sacado é uma ferramenta que empresas usam para obter capital de giro, que esse risco sacado é uma operação que não pode ser taxada pelo IOF. O governo resolveu topar a briga com o Congresso por conta do IOF, aumentando um imposto sobre, como diz o governo, sobre os ricos. É uma grosseira bobagem, pois o imposto vai sendo repassado pela economia inteira. Nesse caso, a cúpula do Congresso foi desmoralizada pelo STF. Mas o perigoso é que as causas estruturais da briga entre os poderes continuam as mesmas, a saber, um executivo que só sabe aumentar impostos para controlar gastos cuja expansão é incapaz de controlar, um Congresso que se apoderou de instrumentos clássicos da política às custas do executivo, e tudo isso somado a um STF como suprema instância também da política. Nós temos um contexto que só piora. Que coisa, né? Que coisa. Só ver a mensagem aqui, se tem a ver. Beleza. Quem poderia imaginar, né, gente? Que tem um desconforto no ar, uma decisão como essa. A turma do Jota, né? Um portal especializado no mundo jurídico. Traz aqui uma informação que a gente tá assim, né? Daquele jeito. Dizendo que a cobrança do IOF com novas alíquotas vale desde a edição do decreto presidencial. Ou seja, tem efeito retroativo, a exceção da cobrança sobre o risco sacado que o ministro afastou. Aí eu fico me perguntando, e aí? Será que teve alguém que comprou e não pagou IOF? Vai ter que pagar agora? Será que eles estavam esperando por isso? O importante é que a democracia venceu. A democracia venceu, né? Eu não sei porquê. Eu olho para essa situação, tem um cheiro assim de conexão com a questão do tarifaço.
algumas críticas que as pessoas vêm fazendo aí sobre a instabilidade institucional que o Brasil enfrenta. Decisão do ministro gera mais insegurança jurídica. Rapaz, eu não trouxe nem a matéria, né? Porque pelo título você já vê que é uma análise, assim, digna de prêmio Nobel. De uma pessoa que descobriu a roda. A Thaís Herédia, há 5.000 anos atrás, era a pessoa que descobriu a roda. Sabe? Você fala, nossa, uma roda. E o F não vai fazer justiça tributária. MEI vai pagar o dobro. Talvez o objetivo seja esse, não? Mudança na tarifa do imposto sobre operações financeiras afetará diretamente microempreendedores individuais e empresas do Simples em transações como pessoa jurídica. É mesmo? O objetivo não era esse, não? Não era aumentar a arrecadação? Sem olhar quem? Gravíssimo, desemprego à vista, aquela história de que, para taxar os ricos, atingirá diretamente as pequenas empresas do país, que, segundo o Sebrae, representam 70% da geração de emprego. É proposital quebrar o pequeno empreendedor. Coloca nesta conta a revisão da carga horária de 6x1, que será transformada em 4 dias de trabalho, some o EF e veja a mágica da quebradeira de pequenas empresas acontecer. Eu não acho que a questão do 6x1 deve avançar, né? Mas até esse debate é curioso, né? A galera não quer sair de 6x1 para 5x2, quer sair de 6x1 para 4x3. É umas coisas que, enfim. Agora, de todas, mas de todos, assim, de todas. De tudo que foi dito sobre o EF também. Só precisa do título. Essa daqui, assim... Essa análise do Caio Junqueira está para a humanidade, assim como foi, sei lá, o primeiro passo que o homem deu na Lua, né? Um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade. A decisão do ministro reforça a aliança entre Lula e o Supremo. Rapaz... Fala aí que algum de vocês pensou nisso. Fala que algum de vocês, dentro aí da casa de vocês, na rede social, vendo o que aconteceu, fala, não, rapaz, isso aqui tá mostrando que tem uma aliança aí forte, né, do Lula com o Supremo. Se não fosse o Caio Junqueira, ninguém sabia. Agora, piadas à parte, eu acho importante quando a imprensa noticia esse tipo de coisa, né? Porque quando é a direita que fala, as pessoas ficam tratando como conspiração. Conspiração, 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 conspiração. É tipo aquela... não sei se vocês já assistiram o desenho do Piu Piu e do Frajola, lá do Looney Tunes. Quem nunca assistiu? Às vezes o pessoal que não assiste TV, passava muito no SBT quando eu era criança. O desenho sempre girava na tônica de que o Frajola queria capturar o Piu Piu, que era um passarinho. E era um passarinho meio idiota, que tava na gaiola, assim, apareceu o Frajola na frente do Piu Piu, e ele se negava a enxergar a realidade. Aí ele falava, eu acho que eu vi um gatinho. Aí o Frajola aparecia assim, aí sumia, ela via, ela... eu acho que eu vi um gatinho. Assim, tava na frente dela. Tinha que acontecer o pior pra falar, nossa, o gato! Meu Deus, tem um gato na minha frente. É tipo o que tá acontecendo com a imprensa na relação do Brasil, Estado Democrático de Direito. Aí, essa linda pérola, um dos maiores analistas do Brasil, Chico Linguiça, do MBL. Esse avanço do ministro sobre um PDL do Congresso é completamente ilegal. No meio dessa treta toda, apenas reforça o estado de anomalia que vivemos. É um não país, um não estado, uma impossibilidade institucional. O mesmo Chico Linguiça que escrevia, né? Na época, olha como era o nome dele na época, né? Chico Linguiça, 12 de setembro, fora Bolsonaro. Ministro, eu te amo, né? Ministro determina prisão e o Roberto Jefferson por ataques às instituições democráticas. Isso daqui foi em 2021, né? Porque o 12 de setembro foi 2021. Você vê a hipocrisia dessa galera. Aí, diante desse caos, você se pergunta, e agora? Quem poderá nos ajudar? Não temos o Chapolin Colorado, mas temos o Duda Lima, que tem um plano. Olha só, fala dele. PL lança ofensiva nas redes sociais para conter o PT. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Ó, líder da sigla promete guerra de hashtag. Hashtag, ó. Hashtag. E agora, ó, o Lula tá assim já, ó. O Lula tá tremendo. Tá tremendo. Já tá assim, já me segura. Me segura, que agora eu vou cair. Agora vai ter impeachment. Agora o governo vai cair. Duda Lima vai entrar com a hashtag. Ah, você não conhece a hashtag do Duda Lima. É surreal, né, o que tá acontecendo. Mas é o Brasil, o grande estrategista político Duda Lima. Ele tá assim, ó, na sequência ascendente. Mais alto que o Monte Everest.
Aí as pessoas nas redes sociais comentaram, quis trazer alguns comentários, até pela treta mesmo. Vendo a situação dessa não ficar puto, tu não tem coração, né? A Fabiana Barroso comenta: parlamentares, um conselho duro, mas necessário, saiam das redes sociais e só voltem quando tiverem algo concreto, digno de mostrar ao povo. Chega de marketing vazio, o Brasil precisa de ação. Começa a rodar. Vai atrás de empresário, vai atrás de associação, bate de porta em porta. Faz a manifestação na frente da Faria Lima, igual a esquerda fez. Vai lá. Não precisa invadir nenhum prédio não, mas vai lá pra frente. Pega lá as fotos de algumas pessoas, fala: vocês aí que assinaram a Carta da Democracia, vocês são cúmplices. Começa a pressionar. Começa a fazer algumas pessoas a ficarem, sabe, inquietas com a situação do Brasil. Sei que vocês não têm maioria, mas vai atrás. Vai atrás dessa maioria. Sai da rede social por hora, né? Aí o Rafael comenta: parlamentar de oposição virou narrador da própria insignificância. Nenhuma ação tem validade, o povo já percebeu. Cargo mais não quis ir, mas faz vídeo. Aí é por pirraça mesmo. O menino de ouro, ele faz críticas à decisão do ministro, né? O Congresso Nacional pode fechar já. Aí é curioso, né? O Paulo Figueiredo na live, quando ele relembra algumas coisas que esse menino fez, recentemente ele foi nos Estados Unidos, num podcast, e aí ele rejeitou qualquer tipo de ajuda americana. Que ele falou que os problemas nacionais, né, se resolvem por aqui. Não queria apoio de ninguém lá de fora. Paulo Figueiredo até dá play nesse vídeo. Aí o Alex lembrou disso e fala, né? Peraí, a mesma pessoa que agora aposta fechem o Congresso estava dizendo até outro dia que conseguiríamos resolver tudo internamente, né, no Congresso e que não precisava de ajuda dos Estados Unidos. Bem incoerente, né? Então, quem fala demais dá bom dia a cavalo. Já dizia lá na Bahia. Tô revoltado hoje, né? Hoje é dia de treta. Tá pensando dia de treta todo dia agora. E aí depois ele deixa lá uma postagem, né? Exato. Querem que façamos algo democrático contra a tirania e deixar de comunicar que é basicamente nos restou é osso. E aí o pessoal fala: rapaz, o menino jogou a toalha, né? E tem vários comentários. Se você clicar no comentário dele e botar assim, compartilhamentos, ver o que o pessoal escreveu. As pessoas não querem ouvir de um parlamentar que acabou. As pessoas querem ouvir de um parlamentar, por mais difícil que seja, né, minimamente um direcionamento. Então, sou povo, tô aqui para reclamar também. Aí você vê, Hamilton Mourão. Não é pro Trump botar, enfiar o bedelho dele no país. Mais uma vez, a vontade popular é atropelada. Ó, na Câmara foram 383 votos para derrubar o decreto do Lula. 383, né? Passaram o trator. No Senado nem lembro quantos. A manutenção do aumento do IOF é nociva e se apresenta como um claro desrespeito arrecadatório do desgoverno Lula, que sempre recorre ao Supremo para impor sua vontade, não raramente em desfavor do povo brasileiro. Tu já pensou se o Mourão tivesse esse mesmo empenho, essa mesma energia para defender a liberdade das pessoas no Brasil? Tu já pensou se o Mourão tivesse esse mesmo empenho para defender a liberdade das pessoas no Brasil? O mesmo empenho de dar entrevistas? Você não precisa ver. Eu tenho certeza que só ouvir, os seus ouvidos vão conseguir te transmitir o clima, mas o clima gostoso do Mourão com seus amigos da Globo News. Veja isso daqui. O senhor falou num tom nacionalista, como todo militar fala, ou pelo menos deveria falar. E diante dessa pergunta, o senhor colocaria na sua cabeça um boné escrito Make America Great Again? E o que você acha do Tarcísio, se ele errou ao colocar esse boné? Pô, Otávio, aí tu também quer me derrubar, né, irmãozinho? Pô, calma nessa aí, né? Passo essa pergunta, próximo. Mas senador, senão eu vou mandar pro senhor um boné do Botafogo, que o senhor não vai querer usar. Olha, então, diante disso, o senhor vestiria o do Make America Great Again, que do Botafogo eu sei que o senhor não vai vestir. Não, até visto assim, visto o boné do Botafogo, pô, em determinado momento tudo é necessário, pô, a política é assim.
assim, pô. Ou seja, então eu posso entender que bota do Botafogo, mas não bota do Make America Great Again. Obrigado. O Make America Great Again, né? Pô, ok, é o slogan lá do presidente Trump, né? Tem muita, vamos dizer assim, simbiose, muitas visões comuns entre ele e o nosso grupo político, né? Então eu não vejo isso como uma atitude do Tarcísio antinacionalista, né? Mas é aquela história. O macaco que muito se mexe, ele leva chumbo. Então o Tarcísio ele tem que se acostumar que ele está em evidência e tem que tomar cuidado com algumas coisas. Queria eu, viu, velho, ser tratado assim, viu, pela Globo News. Desse nível de amizade. Risinho pro lado, risinho pro outro. Isso foi ontem. Antes da decisão do EF, né? Que foi no final da noite. E até a gente vai falar de tretas aí, né? Ou talvez da não treta, né? Do fim da treta. Mas mesmo o fim da treta, ela é interessante. E vamos falar sobre ela. E eu vou falar umas coisas que elas... Que não é um paradoxo, né? Por mais que pareça que não faz muito sentido no primeiro momento. Veja só. Ontem Eduardo fez essa postagem. Tive uma boa e longa conversa agora com o Tarcísio, intermediada pelo Paulo Figueiredo. E lado a lado foram expostos pontos de vistas e a conclusão de que ambos atuam na melhor das intenções do interesse dos brasileiros. Visões de mundo diferentes são normais e saudáveis, bem como esta comunicação direta. Vamos adiante debater o que interessa. Olha o que eu vou falar agora, presta atenção. Eu sou a favor que Eduardo e Tarcísio não briguem. Eu sou a favor que Eduardo e Tarcísio não sejam inimigos políticos. Eu sou a favor que Eduardo e Tarcísio se resolvam. E eu sou a favor que essa postagem não tivesse sido feita pelo Eduardo, mas pelo Tarcísio. Mas como assim? Você vai entender? Você vai entender o meu ponto? Eu acho que tudo isso aqui que foi dito deveria ter sido dito pelo Tarcísio. Não por questão assim, o Eduardo tá se humilhando. Não. O negócio não é esse. Tem algumas coisas bem objetivas. E eu começo até falando pra vocês o seguinte. Na política, gente, gestos falam muito alto. Se você conhecer alguém na política, grande na política, algum assessor, você perguntar pra ele, as pessoas muitas vezes até querem saber o seguinte. Olha, eu falei com fulano, mas peraí. Foi tu que ligou ou ele que te ligou? O simples fato da pessoa te ligar ou tu ligar pra ela já demonstra um gesto, uma relação. Que, assim, se a pessoa te liga, você está empoderado. Se é você que liga, né, você está dando poder para essa pessoa. Então, a política tem esses gestos. E quando eu vejo assim Eduardo agindo na maior das boas vontades, com coração puro, tentando resolver. O cara tá tentando resolver, em primeiro lugar. Às vezes, assim, você pode falar, não, mas Eduardo, todo esse tempo na política, etc, tudo mais. Tô passando a minha humilde opinião. Não sou político. Escuto muita coisa. Muita gente vem chorar pitanga pra mim. E eu acho que é exatamente por esse fato das pessoas terem a total convicção que eu não quero ser político, que eu não tenho interesse de ser político, que elas se sentem talvez abertas a falarem algumas coisas. E eu vou ouvindo uma coisinha aqui, vou ouvindo uma coisinha a colar. E aí eu quero mostrar pra vocês assim, uma série de notícias. Mantenha o seu coração aberto. Mantenha o seu coração aberto para uma pequena reflexão. Lembrando que eu falei, sou a favor que não sejam inimigos políticos, que se conciliem, que fiquem de boa, etc. Mas o gesto na política, ele tem um peso. Veja só. Ontem, de manhã, o Igor Gadelha trazia alguns detalhes de uma coisa que aconteceu no dia 15, antes da entrevista de Bolsonaro no Poder 360. Como é que eu sei disso? Hoje é aquele típico vídeo que eu tenho que falar de coisas que às vezes eu não vou poder provar. Cabe a vocês acreditar ou não. PL aciona Flávio Bolsonaro para acalmar Eduardo na briga com Tarcísio. Lideranças do PL acionaram o senador Flávio Bolsonaro. Quais lideranças? Quem acionou o Flávio? É em Valdemar. Caciques do partido. Quem? Quem são os caciques do PL? Vocês já viram algum bolsonarista ser tratado como cacique do PL?
A avaliação no PL é que, ao tocar o governador de São Paulo, Eduardo estaria dando munição à esquerda, sobretudo para as eleições de 26, quando Tarcísio pode concorrer à presidência da República. Olha o papo, né? Olha, não. Isso daqui normalmente é aquelas falas que a galera da direita e rede social fala. E o que Duda Lima sai falando a 3x4. Então Igor Gadelha contou, né, que houve essa movimentação. Não foi aleatória. Então assim, começa. Aí vai vendo. O PL tem 90 deputados, 14 senadores e a maior base engajada do país. Mas, diante da anistia, sua cúpula age como coadjuvante. Em vez de articular com o Congresso ou esclarecer o empresariado, prefere pedir que Eduardo abaixe o tom. Só que o problema não foi os 90 deputados e 14 senadores. Foi a cúpula do PL. A cúpula do PL prefere que Eduardo abaixe o tom. Como se o problema fosse a voz do Eduardo, não a omissão de quem deveria liderar. Enquanto isso, o Brasil enfrenta tarifas impostas por conta da sua instabilidade institucional e jurídica, e a maior sigla do país finge que não tem nada a ver com isso. Vamos continuar. Apoio de aliados à família Bolsonaro é abalado com insistência em anistia após tarifaço de Trump. Que aliados? Quais aliados? A insistência da família Bolsonaro em anistia ampla, geral e restrita está abalando apoio até mesmo de aliados próximos. Quais aliados? Reservadamente, esses interlocutores se queixam do posicionamento que avaliam como errado, mas evitam falar abertamente por temer retaliações da base mais radicalizada. Jornalista não inventa. Alguém pediu para essa nota ser publicada. Alguém pediu para essa nota ser publicada. Quando a galera inventa narrativa. É coisa assim que bota na imprensa, que o Daniela Lima faz. Nota assim não é publicada aleatória. Eduardo Bolsonaro está fora de controle e obcecado por candidatura presidencial, dizem membros do PL. Quais membros do PL? Eu acho que você já começou a notar que tem algo estranho acontecendo. Tem algo estranho acontecendo. Uma necessidade de desgastar a imagem do Eduardo, que não começou hoje. Eu venho mostrando para vocês, desde o início da confusão. Começa com Duda Lima sabotando, inclusive, né? A culpa é do PT, um negócio assim muito genérico. Como assim a culpa é do PT? Ela tem que rebater. Depois a Duda Lima escalando a imprensa, Duda Lima colocando Antônio Carlos Rodrigues. Todo dia tem uma ação contra o Eduardo. Para quê? Para destruir a imagem do Eduardo. E uma ação ativa de sequer citar qualquer tipo de instabilidade institucional. Segundo um membro do partido, ele não tem ouvido ninguém, nem mesmo seu pai. A interpretação é que Eduardo está obcecado pelo prédio ser candidato a presidente. Vocês acham isso, gente? Vocês realmente acham isso? Vocês acreditam que Eduardo ele está obcecado? Vocês acreditam que Eduardo, uma pessoa, sabe que a política só é feita quando ele tem vaga para ser, né? O partido resolve dar a legenda. Você acha que Eduardo, sabendo que Duda Lima está tentando colocá-lo na cadeia, vocês viram Paulo Figueiredo falando que é uma possibilidade real Eduardo Bolsonaro deixar o partido, né? Eu dei um exemplo, eu vou repetir esse exemplo. História que aconteceu mais ou menos nesses termos. Alguém te dá R$5, pede pra tu comprar pão. Deu R$4,99, tu deu R$5. Sabe? Tu não tem trabalho, tu não tem nada. Tu deu R$5, era R$4,99. Ficou faltando um centavo, ninguém dá um centavo de troco. Tu chegou, aí o Valdemar te pediu, cadê meu centavo? Me dê meu centavo aí. Tu não tem. E ele quer que você pague. Capaz até de te perseguir porque tu não dá um centavo de volta. Então é algo muito, muito curioso assim acontecendo, assim, um evento que ocorreu no CIPEC, que aí o Valdemar mostrou, né, quem é o Valdemar. Enfim, coisas que vão acontecendo, e Eduardo, por ser uma pessoa de bom coração, fica aí, vai apanhando calado, vai guardando pra ele, não me dão não de direita, assim, são coisas que o Eduardo sabe que é impossível o PL do Duda Lima e Valdemar dar a legenda pra ele ser presidente. Do jeito que as coisas estão hoje, mas impossível. Impossível. Kassab defende Tarcísio de críticas de Eduardo. Mas Felipe Dávila, renunciar a mandato é péssima estratégia para Eduardo Bolsonaro.
Ele quer que Eduardo venha para ser preso. Eu podia trazer só a postagem da Yara, que tem mais detalhes do que o do Constantino, mas eu acho que agora, né, o nosso grande porta-voz aqui do liberalismo, o defensor do Adam Smith, ele permite, agora, talvez só por hoje, né? Ou talvez só o Felipe Dávila. Mas o Constantino agora deixa a gente bater em liberal. Ó. A estratégia adequada é ser preso pelo Alexandre? Cara pálida. Liberal limpinho finge que vemos uma validade institucional. Pois é, né? Parece que agora pode falar mal de liberal. Mas independente disso, a Yara diz, né? O cara diz ao vivo que Eduardo deveria voltar para ser preso. Dávila é casado com Ana Maria Diniz, filha primogênita do Abílio Diniz, ou seja, a elite paulistana, os magnatas com muito dinheiro. Sua cunhada, Lucília Diniz, faz parte do Grupo Esfera, do João Camargo. Né? Bruno Dantas TCU, casado com Camila Camargo, CEO do Grupo Esfera, filho de João Camargo, comanda a CNN. Percebo que estão todos aliados, né? Novo/PT, que ele é filiado Novo, né? Foi o candidato do Novo em 2022. E o que os endinheirados do país estão juntos, né, com o governo por capilaridades diversas. Mas vamos voltar para Eduardo. Direita defende pacificação entre Tarcísio e Eduardo. Direita. Para parlamentares conservadores, embate tem como único efeito colateral fortalecer Lula. Aí tu vai ver, né? A direita, que a CNN foi atrás. Ciro Nogueira. Ciro Nogueira achou que é desnecessário. A direita, Ciro Nogueira. Tá bom, Ciro Nogueira. Ah, valeu. Centrão elege favorito na disputa entre Tarcísio e Eduardo. O Centrão escolheu um lado. Se havia dúvidas de que Tarcísio seria o candidato à presidência, agora não há mais. Nem Bolsonaro partilha das críticas feitas pelo Eduardo. Bolsonaro deu uma entrevista para o Poder 360. Se vocês analisarem bem, o tom que Bolsonaro deu na entrevista da CNN depois foi bem diferente. Tão diferente que Paulo Junqueira, aí do interior de São Paulo, grande nome do agronegócio, difamou Bolsonaro e possivelmente as pessoas que conversaram com ele, né, Paulo Junqueira? Recebi uns prints, rapaz, o senhor, viu? Por trás, não parece ser a pessoa que é pela frente, viu? Tomara aí que o Naban e a turma aí do agro não tenha visto isso e não saia contando quem é o senhor, viu? Eu tô nervoso hoje, viu? Não me pressa pra mostrar. Rapaz, Paulo Junqueira. Como é que você faz isso, cara? Logo você, Junqueira. Logo você, irmão. Pois é, né? Mas é isso. Aí você vê que o Bolsonaro vai com outro tom na entrevista da CNN. E você percebe que no final da noite, né, depois da entrevista, Bolsonaro fez questão de colocar um trecho elogiando o Eduardo e destacando que os governadores deviam sim sentar para conversar com o Eduardo. Fica até parecendo que Bolsonaro teve a conversa e ouviu o outro lado da conversa. E aí você lembra aí no início, né? O PL se mobilizou, o pé atrás ali do Flávio. Será que só do Flávio? O Centrão é demais, hein? E aí você sai nisso. As pessoas, eu vejo, elas vêm conversar comigo, elas não conseguem entender de rede social e elas se interam pela imprensa. Aí, como todo mundo da imprensa tá com a mesma narrativa, quer que as pessoas pensem, meu Deus, estamos acabados, é o nosso fim. Eu falo, cara, você tá louco, irmão? Para, respira, para de ler só a imprensa, lê a imprensa, mas também acompanha as redes sociais. Aí o cara fica meio assim, né, nervoso, fala, pera, deixa eu te contar aqui umas coisas. Aí eu vou, mostro outro lado, aí o cara vai respirando. E o Centrão sabe trabalhar com ninguém, né, com esse tipo de nota. Isso aqui realmente o Centrão dessa nota. Aí você devia perguntar, né, quem é o presidente, rapaz, de uma dessas siglas? Será que é o Ciro Nogueira? Será que é o Marquinhos Censura? Porque só pode ser um desses dois, né? Guarde isso na cabeça. A gente vai voltar para Eduardo. No dia de ontem, eu quero falar mais um pouco do Centrão. No dia de ontem, o Donald, não o Pato Donald, mas o Donald Trump, mais uma vez, eu acordei de manhã. Trump fala de Bolsonaro. Eu falei, por que a CNN tá requentando a fala do Trump falando de Bolsonaro? Aí eu continuei assistindo o vídeo para entender porque estavam requentando. Aí eu falei, peraí. O Trump no Salão Oval? O Trump falou de novo de Bolsonaro? Porque a CNN não falou isso, né, no início. Aí eu fui atrás do vídeo bonitinho, cortado, né, com legenda do Metrópolis. Aí tá ali, ó. Trump cita Bolsonaro pelo segundo dia seguido. Você vê que Trump tá com Bolsonaro na cabeça, né? Isso porque não é amigo, né? Dorme e acorda pensando no Jair. Tá igual o Lula. Trump
cita Bolsonaro pelo segundo dia seguido e diz que tarifas ao Brasil são por tratamento dado a Bolsonaro. Aí pra pegar a frase bem completa, eu fui lá na Globo, né? Trump reforça que impôs taxação maior ao Brasil do que a outros países por causa de Bolsonaro. O melhor acordo que podemos fazer com outros países é enviar uma carta, e a carta diz que você vai pagar 30%, 35%, 25%, 20%. Em um caso, é 50%. Qual Brasil? Porque o que estão fazendo com o seu ex-presidente é uma desgraça. Eu conheço o ex-presidente, ele lutou muito pelo povo do Brasil. Acredito que ele é um homem honesto e que o que estão fazendo com ele é algo terrível. Como é que o Centrão reage? Trump quis ajudar, mas jogou Bolsonaro no buraco. Dizem aliados. Esses aliados de Bolsonaro estão demais, viu? Ao associar Bolsonaro ao ato, ainda escolheram a Mônica Bergamo. Ele jogou o ex-presidente em um buraco do qual terá dificuldade de sair. A opinião de aliados do ex-mandatário. Aí, olha só, né? Olha só. Não, isso aqui não vai ajudar. Jogou no buraco. Não, a anistia não vai andar. A anistia agora não vai andar. A anistia agora ficou mais difícil. Será mesmo? O Lauro Jardim fala, inclusive, disso, ó. Anistia a bolsonaristas. O desânimo e a indefinição entre os aliados do ex-presidente. Olha como essa matéria é sensacional. Olha o que acontece 3 parágrafos depois do primeiro. A matéria começa. Anistia aos golpistas, sobretudo a Bolsonaro, saiu do horizonte dos próprios bolsonaristas e subiu no telhado. A anistia subiu no telhado. Qual é a impressão que passa? Que a anistia estava próxima. A gente estava vendo... Tava assim, ó. Tava com a mãozinha assim, ó. Aí falou, a gente vai pegar a anistia. E aí tiraram a anistia da gente, né? Tava quase, com a mão na taça. E tomou um gol aos 90 minutos do segundo tempo. Né? É o que dá a entender. Subiu no telhado. Aí tu continua na matéria, né? Nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro insiste no tema, mas em Brasília o desânimo é total. O tarifaço do Trump passou como um trator desgovernado sob as esperanças de parlamentares e apoiadores de Bolsonaro. Aí, né, 3 parágrafos depois do primeiro. Mesmo antes da supertaxação americana, mesmo antes, Alcolumbre já deixara explícito aos bolsonaristas que não pautaria nem mesmo a anistia já retrabalhado. Apelidade de anistia é meia boca. Então, parei. Como é que se nem a anistia meia boca passaria? Se nem a anistia meia boca seria pautada, porque o Alcolumbre já tinha dito, como é que subiu no telhado? O que já estava no telhado subiu para onde? Não dá, pô. Simplesmente assim, é um negócio que é absurdo. O Lauro Jardim já foi mais profissional. Isso aqui é burrice. Que a pessoa vai ficar, que cara idiota. Não, agora é culpa do Trump? Mas não ia passar. Teve todo esse tempo. A gente tá aqui desde 2023. Até agora nada. Até agora absolutamente nada. Aí agora, que você já falou que já não ia passar. Aí agora subiu no telhado. Assim, o interesse de colocar a culpa no Eduardo, no Bolsonaro, está demais. Mas vai juntando. O Estadão fez um longo editorial. Eu até li, separei, mas no final do dia eu falei... Não vou abordar esse editorial nos seus pormenores, não. Muito... escrito com fígado, o editorial do Estadão. Daquele jeito, né? Estadão é golpista, toda aquela ladainha. O título é O Teorema de Tarcísio. Aí você vê o subtítulo, ó. Trata-se de uma regra lógica. Quem se entrega a Bolsonaro se emporcalha de golpismo e não ganha do ex-presidente nada além de desprezo. Mas Tarcísio tem alternativas, conjurar Bolsonaro. É um texto que sai em defesa do Tarcísio, dos ataques que Eduardo Bolsonaro está fazendo contra ele. Aí olha o que o Renato disse. O editorial do Estadão não fala de Tarcísio. Não é sobre Tarcísio. Esquece o nome Tarcísio. Não fica preso ao Tarcísio. Esquece o nome Tarcísio. Fala sobre disciplinar a direita. Qualquer um que quiser ser representante, né, da direita do bem, a direita democrática, a sensata, tenta transformar o governador em vitrine do conservador domesticado e, de quebra, enfraqueceu Eduardo, que segue sendo o maior obstáculo à captura liberal da direita brasileira. A fórmula é velha.
Elogiam quem se afasta da base e atacam quem resiste. Quando o Tarcísio se afasta, isso aí, ótima decisão, governador. Pense no Estado, pense nisso, se afaste dos radicais. Aí o Tarcísio vai lá e aparece na manifestação. Golpista, como é que pode? Se quer ser reconhecido como democrata e nós achamos que tem que se afastar de Bolsonaro. É assim. Chamam de moderação a submissão a Faria Lima. E de extremismo, qualquer tentativa de atuar fora dos salões da imprensa e da velha diplomacia. E aqui para fechar, e eu acho que a gente fecha o ciclo e melhor compreende aqui a postagem do Eduardo. Aliados de Tarcísio atribuem paz com Eduardo a isolamento dele até na direita. Eduardo, que passou dias atacando Tarcísio sob tarifaço, selou paz com o governador em conversa. Pelos lados de Tarcísio, aliados do governador atribuem o recuo de Eduardo não só ao entendimento de que o governador tem responsabilidade no cargo, eles também citam o isolamento do Eduardo Bolsonaro. Eduardo arregou porque está isolado. Divergem do deputado nesse ponto não só políticos mais moderados e habilidosos, mas também gente da direita. Até políticos do PL e interlocutores próximos ao clã Bolsonaro têm apontado o erro grave de Eduardo. Interlocutores próximos, tipo Ciro Nogueira. Eu tuitei dia 15, dia 15. Algum jornalista, mesmo que não conte os detalhes, não vai falar da reunião ocorrida hoje entre Ciro Nogueira, Rueda e Valdemar? E aí eu volto nesse ponto. Por isso que eu falei, eu sou a favor do Eduardo, se resolve com o Tarcísio, seja amigos, não vale a pena ser inimigo nem nada. Mas esse gesto aqui deveria ter vindo do Tarcísio. Deveria ter vindo do Tarcísio. Não é questão de humilhação, de se desfazer, de honra. Não. É porque na política o gesto é importante. O Tarcísio podia ter escrito exatamente isso. Ó. Cara, conversamos, lado a lado, expostos os pontos de vista e a conclusão que ambos atuam na melhor das intenções do interesse brasileiro. Ponto. Ia mostrar que o Eduardo não estava isolado. Ia dar uma tela azul na narrativa da imprensa. Pode parecer besteira, gente. Para vocês não muda nada. No mundo político muda. É a mesma coisa de pesquisa eleitoral. Por mais que pesquisa todo mundo saiba que ela não diz nada. Se tu é uma pessoa, sei lá... Vamos pegar o Pablo Marçal. Quando o Pablo Marçal chega com a pesquisa e fala, ó, cara, eu tenho 15% dos votos. Tenho X pessoas na minha rede social. Tenho Y engajamento. O político vê esses números. Por mais que eles não sejam a realidade, você consegue ver que é uma pessoa que tem um potencial eleitoral. Rede social engajada, milhões de seguidores, pesquisa com 15% dos votos. Então isso pesa. É uma maneira de você dialogar com a classe política. Assim como brasileiros falam português, pelo menos deveriam, né? Eu não sei nem como é que eu falo, né? Eu falo tudo errado. Mas a gente deveria falar português, a classe política fala um politiquês, que é uma mistura de palavras e gestos. Então, assim, só tô fazendo aqui uma simples análise fria da situação. Acho que tudo isso aqui que foi feito deveria ter vindo da mão do Tarcísio. Iria ajudar muito. Mostrar que, cara, Eduardo ele tá justo aí no pedido dele. Cada um na sua visão. Eduardo ele tá agindo para tentar ajudar o Brasil. Mostrar que o Eduardo não tá isolado. Mas o Eduardo é um bom menino. Coração grande. Tarcísio, querendo ou não querendo, é um cara novo na política. Nunca teve nenhum cargo antes, então, às vezes, nem pensou nisso também. Você vê que no final do dia, Eduardo é o cara que quer resolver. Vou resolver, mano. Vou resolver. É pra resolver? Vamos resolver. É pra resolver? Vamos pra resolver. Mas, gente, acima de resolver, a gente também tem que ter na cabeça que ganhar é importante. Ganhar é importante e política é feita de gestos. Não acho que o erro da parte do Eduardo, muito mesmo, não é que ambos erraram. Mas é o seguinte, assim, é questão de entender o jogo, sabe? E acordar, vamos fazer assim, vamos fazer aquilo outro, a gente vai por esse caminho pra gente, né? Pra ambos saírem maiores da situação. Você vê claramente que Eduardo não tem nenhum apego a nada, né? Mas segundo o PL, Eduardo está obcecado em ser presidente da República. Eu tô muito chateado esses dias vendo as safadezas, né? E vão vendo assim coisa, me mandam. Às vezes me manda aquele print do WhatsApp que só pode abrir uma vez, sabe? Eu olho assim, eu falo, não acredito, velho. Aí me manda o WhatsApp também, só pode ver e falar, rapaz, não acredito, meu Deus do céu, quanta safadeza. Sério. Aí você vê realmente
Quantas pessoas querem que o Brasil dê certo, viu? E quantas trabalham pro Brasil dar errado. É duro, irmão. É duro, é duro, é duro, é duro mesmo. A vida é difícil. Eduardo, Deus te abençoe, meu irmão. Deus aí abençoe tu, teu pai, todo mundo aí, velho, que realmente tá tentando aí fazer alguma coisa por esse país. Senadores brasileiros marcam viagem ao Capitólio para negociar tarifa com os Estados Unidos. Aí o Rafael comenta, né? Voltarei neste post. Não encontrarão com ninguém relevante, né? Zero agenda. Viajarão com dinheiro público para comprar eletrônicos, visitar museus e passear no primeiro mundo. Eu tenho uma tendência a concordar com o Rafael Gloves, viu? Eu tenho uma tendência a concordar com o Rafael Gloves nisso daí. E o Eduardo vai na mesma linha, né? Mota e Alcolumbre falam em soberania, apoiam Lula e isolam ainda mais Bolsonaro. Você vê como é o termo isola, 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 isola. O que está acontecendo agora, gente? Pense o seguinte, a classe política, ela não só tá... Tu acha que a classe política está preocupada com a tarifa? Tu acha que isso vai interferir no salário deles? Tu acha que vai interferir no business político, de como funcionam as coisas, os apoios, os lobbies? Não vai interferir em nada. Capaz de eles ganharem ainda mais. Capaz de ganhar ainda mais, porque quanto mais dificuldade, mais burocracia, maiores são os caminhos e ações que um político pode ter. Crise e burocracia é poder para políticos. Então, essa situação que está acontecendo, e essas movimentações, inclusive, contra o Eduardo, é o quê? É eles tirando vantagem, olhando para 2026. Tu acha que não? Dê uns dias. Dê uns dias, observe por você, vá vendo, veja o que vai acontecendo e tire suas conclusões. Mas tá ali. Eduardo comenta, né? Isolar Bolsonaro, cara, não muda o cenário. Agora aprovar a anistia muda. Presidente Hugo Mota, Davi Alcolumbre, contem conosco para resolver a tarifa, né? O Congresso pode e deve ser protagonista neste imbróglio. Porém, Alckmin fechou qualquer porta após posar em foto com líderes, né, lá da turma do Irã. Como eu falei na introdução, saindo das narrativas, ontem teve duas notas que chamaram minha atenção, porque elas começam a fugir um pouco da narrativa eleitoral. Bolsonaro isolado, Eduardo Bolsonaro obcecado, e começam a falar assim, muitos problemas que vêm rondando o Brasil e que, rapaz, pode incomodar, viu? Um é da Amanda Klein. Investigação americana é bomba atômica na área comercial, diz diplomata. É como negociar com uma arma na cabeça. A decisão surge num contexto de política de ameaça ao Brasil de modo geral. Dadas as declarações anteriores de Trump sobre Bolsonaro e redes sociais, é uma atitude muito hostil. Né? Muito, muito hostil. Na leitura deste diplomata, desencadeia um processo quase irreversível. Estreita o espaço para negociação. Se houver condenação, há medidas que os Estados Unidos são legalmente obrigados a tomar. Nessa negócio aí, nessa sessão 301, se condenarem o Brasil, eles são obrigados a tomar medidas, e aí é um processo muito grave e perigoso. Então, assim, as pessoas estão lidando como se fosse brincadeira de criança. Bobagem, lá, Eduardo, tá isolado, ei lá, que poder esse cara tem, é o Trump, Aí veio William Vac. O presidente americano expôs um Brasil vulnerável e sem energia. William Vac começa também a compreender o que parte da direita vem comentando, né? A crise institucional que abala o Brasil. Essa nota é bem curiosa. Tem alguns pontos assim que, quando você tira a cegueira e a raiva, você vê que a galera entende o que está acontecendo. Ainda mais preocupante é a exposição do grau de vulnerabilidade geopolítica de um país tão grande. Só agora que você percebeu isso, foi? Que o Brasil não tem nenhuma defesa? Imagine a William Vac descobriu o que aconteceu no Brasil ao longo dos últimos 100 anos. Todos os ataques, ou pelo menos algum deles. O fato do Brasil estar encurralado e com poucas opções vem do fato de que, em pensamento estratégico, planejamento e defesa nacional nunca ocuparam um lugar central no debate público. Então, o Brasil já debateu isso. Esses assuntos já foram pautas importantíssimas. Algumas décadas atrás, né, algumas boas décadas atrás, existiam pessoas na sociedade muito preocupadas com isso. Soberania nacional tá em alta, né? Quem que falava isso? Rapaz, tinha alguém que falava para falar de soberania, né? Começa a preocupar, tentar entender
o exemplo da direita em outros países, né? Só que nada nacionalista da direita em outros países. Tinha alguém que falar sobre isso. Além de sempre acabar sendo um grande problema, quando em matéria de relações externas, dirigentes políticos dão prioridade ao simbolismo em vez de estratégias articuladas. É o que está acontecendo agora. Defesa da soberania virou um jargão de marketing de um governo apegado a frases de efeito desprovidas de ação de efeito prático, que ele nem sabe quais seriam eventualmente. Levar Lula em consideração pelo que ele fala, a pessoa erra todas. O discurso do Lula deve ser ignorado. Você tem que olhar as ações do Lula, que vão na direção totalmente oposta. Mas a questão principal que tudo isso mostra é uma falha de elites políticas e das elites econômicas. Tá começando a entender, né? Que não chegamos aqui de forma aleatória. Meio século atrás, ainda se discutia a ideia, né, de um Brasil potência. A Guerra Fria obrigava a se examinar qual lado, né, ou nenhum lado se deveria escolher. Pode ser que a globalização, o boom das commodities e a tese do Fukuyama, o fim da história, né? Daqui a gente não passa. Como é? A frase da Margaret Thatcher, que foi clássica. There is no alternative. Não tem outra alternativa, né? Qual o fim da história? É o triunfo do sistema. A democracia liberal. Parece que a democracia liberal não é o fim da história, né? Tem algo depois. Tem os governos nacionais populistas, tipo o Trump. Quem poderia imaginar, né? Perderam, né, liberais? Coincidindo com a redemocratização, tem moldado essa modorrenta mentalidade nacional de que o mundo lá fora é distante e pouco nos afasta. O fato é que a brutalidade trumpista expõe agora que a ausência de um projeto nacional ou sequer de impulsos para discutir esse tipo de coisa no Brasil é nada. Vocês estão notando que falta discutir um projeto de país. Vocês lembram quando eu falava, gente, a gente tem que pelo menos começar a discutir isso, para quando isso aparecer na imprensa, aí alguém perguntar, cara, a gente tem que discutir o projeto de país. Aí o povo olhar e falar, tem uma turma ali que tá discutindo, né? Essa turma tá mais à direita, né? Então eu vou ficar na direita também. Volta aí alguns anos no tempo lá, sei lá, meio de 2023, vê se a gente tava falando isso. É agora que se conhece os efeitos negativos de posições ideológicas afastadas do interesse nacional. Deixada entregue a si mesma, a notável estagnação na política brasileira e seu consórcio para governar parecia imutável. Como esse consórcio, né? O que é a Globo, junto com a Faria Lima, o Judiciário. A sacudida proposta por Trump não vai mudar o comportamento supremo, ajuda, mas não salva o governo Lula de sua profunda mediocridade, não tira Bolsonaro da cadeia nem resolve nossa questão fiscal, mas está nos obrigando a perguntar de verdade, que país é este, né? Então, Eduardo já comentou, e ele vem batendo nessa tecla, cara, é só voltar à normalidade e tudo se resolve. O que mais Eduardo tem que falar para essas pessoas entenderem? Paulo Figueiredo ontem, ele também relata, né? A quantidade de gente que vem procurando eles nos últimos dias falando e tudo mais, com leituras assim afobadas, tá ouvindo demais Duda Lima, Ciro Nogueira, esquece essa gente tem outros interesses. E aí eu acho que eu concordo, assim, se não 100%, 95% aqui com essa análise que ele tá fazendo aí de uma pesquisa que saiu. Só parece que a oposição ficou um pouco abalada, precipitada. O que eu quero dizer com isso? A oposição que você diz, nós aí, PL, Bolsonaro... Vocês. Eu vou me excluir aqui da oposição, mas você realmente teve uma postura inabalável. Mas muita gente entrou no modo pânico achando que agora era a reabilitação do PT. Vieram os dados e eu fiquei muito impressionado com uma pesquisa primeiro que saiu da Atlas Intel. Atlas, lembrando, né, que foi um instituto que acertou, inclusive, com maior precisão a eleição americana. Impressionante o trabalho de pesquisa. A pesquisa da Atlas Intel mostrou que 38% dos brasileiros apoiaram tarifas. E eu confesso que quando eu vi esse número, né, 4 em cada 10 brasileiros estão apoiando tarifas contra o próprio país. Eu fiquei absolutamente perplexo. Porque eu imaginei que fosse 1 em cada 10 brasileiros que tivesse a dimensão. Mas 4 em cada 10 brasileiros, e eu me atrevo a dizer que são as pessoas que mais estão prestando atenção na situação, tiveram a maturidade. Aqui você atribui. A maturidade. A maturidade do povo brasileiro que entendeu essa sua postura. Porque esses 4 em cada 10 brasileiros, lembrem-se, devem ser 80% dos eleitores da direita. 4 em cada 10 brasileiros. Se metade dos brasileiros são eleitores da direita, 4 em cada 10 brasileiros, que os do PT que não acharam a tarifa boa. É melhor que a Dilma nesse cálculo, hein? Pô, eu estudei um pouco mais de economia. Se 4 em cada 10, né, se 50%, digamos, dos eleitores do Brasil são para a direita e 50% para a esquerda, grosso modo, tá arredondando. Arredondando. É isso aí. 4 em cada 10 significa que 80% dos eleitores da direita, porque os eleitores do Lula não vão achar a tarifa boa. Sim. 80% dos eleitores da direita acharam a tarifa uma coisa boa. Ou seja, a população, na sua maioria do seu eleitorado,
entendeu com uma maturidade absolutamente avassaladora. Então não faz sentido um deputado de direita ficar constrangido e defender o posicionamento que a gente está defendendo. Não tem, porque o eleitorado defendeu o posicionamento. Eu diria que se eu tivesse 80% dos deputados e senadores de oposição com a maturidade que 80% do eleitorado deles tiveram, eu ficaria absolutamente satisfeito. Mas não, nós tivemos 80% dos deputados e senadores envergonhados em assumir uma postura que foi a postura do eleitorado. Essa foi a primeira pesquisa. Aí veio uma outra pesquisa que... Detalhou mais, né? Não, essa outra pesquisa, eu vou pedir pro Bruno colocar aí na tela, a pesquisa da Quest. E lembrando, Quest é um instituto oficial da Globo News, é um instituto que não é um instituto favorável a gente. Você vai lá e vê o final que ele tá comentando, né? Já imaginou? Eduardo tá lutando sozinho, irmão. Na unha. É assim. Você não precisa ser favorável. Gente, eu acho que Eduardo já falou isso, deixou claro. Eu acho que Bolsonaro já falou isso, escreveu sobre isso, ambos. Eu acho que ninguém é favorável à tarifa. Não é pra você sair, tarifa, obrigado, Trump, por nos tarifar. Ninguém defende a tarifa, velho. Não devia nem ser necessário explicar isso. Mas é apontar o seguinte, gente, olha só. Diante da situação que tá acontecendo, eu acho que tá, assim, meio que comprovado que existe uma crise que tomou conta desse país. Vamos tentar resolver essa crise? Vamos olhar com honestidade, sem espírito de vingança e resolver? Vamos olhar sem espírito de vingança e resolver? Mas, tanto deputado aí que adora fazer live, né, Salles? Nosso grande Sabugosa. Cadê o Sabugosa? O Sabugosa tá em casa rezando o texto pra ver se Eduardo vai preso, né? Porque aí não é candidato ao Senado e fica mais fácil pra ele. Eu tenho que levar dessa forma, né? Porque diante do que tá acontecendo, o silêncio, né? O silêncio é um texto, não é nem ensurdecedor, né? É um texto, né? É uma tese de doutorado e mestrado, 300 páginas. O silêncio de algumas pessoas nesse momento. Outras pessoas não ficarem em silêncio. Me permita eu ficar com raiva hoje, viu? Não vai dividir a direita não, porque a direita já tá dividida. Eduardo Bolsonaro age individualmente nos Estados Unidos, diz líder da bancada do agro. Realmente, Eduardo tá sozinho, irmão. É isso aí mesmo. Só tem ele, né? Tá aí bem claro aí, tentando lutar, falando pras pessoas da importância da anistia, pacificar o país, retomar a normalidade, pra gente suspender essas tarifas. Pedro Lupion diz que deputado licenciado não procurou frente parlamentar do agro para discutir as tarifas de 50%. Mas o Eduardo, cara, nem ele foi atrás das tarifas. Ele deixou isso claro. O The New York Times tinha deixado isso claro, foi uma decisão do Trump. Ele vai te procurar pra quê? Tu não tem o telefone dele? Você tá entendendo como é a política? Quer que procure? Por quê? Porque é o gesto. É o gesto. É o gesto. Queria muito que algum governador... Caiado, vai Caiado, você aí que é do agro, pô. Caiado, do agro. Ligue para Eduardo. Fale para as pessoas. Tô aqui dando contrato com o Eduardo. Eu, como governador aqui do Centro-Oeste, a terra dos bois. Quero resolver. Vá lá, Ronaldo Caiado. Eu vou fazer questão aqui de bater palmas pro senhor. Ratinho Júnior, eu não tenho esperança nenhuma. Nem muito menos o Zema, né? O Zema que come banana com casca. Aí Renato comenta, né? Disseram que Eduardo agiu sozinho nos Estados Unidos. Mas o que deveria causar espanto não é isso, é o fato que ele foi o único a agir. A FPA, que sempre tem tempo para discutir o SG, carbono, agricultura regenerativa, né? Com burocratas internacionais, preferiu se omitir justamente quando o Brasil virou alvo de sanções disfarçadas de tarifa. E agora fim de surpresa. Mas quem está olhando de fora não é ingênuo. Sabe que o problema não é comercial, é o colapso institucional, é a censura judicial, a insegurança jurídica e a perseguição política tratada como normalidade. Eduardo, com trânsito direto na Casa Branca, expôs esse risco. Fez o que nem a FPA, nem o Itamaraty, nem os representantes oficiais ousaram fazer. Preferiram manter a liturgia enquanto o país sangra a credibilidade. As tarifas não foram impostas por falta de diplomacia, mas porque o Brasil já não parece mais um Estado confiável. No vácuo deixado pelas instituições, a ação individual vira dever. E se incomodou alguém, talvez o problema não tenha sido a ação em si, mas o fato que ela funcionou. Aí, uma das grandes representantes da FPA, né, do agrobusiness do Brasil, Tereza Cristina foi na Globo News também. Tereza diz, né, Estados Unidos dobrou a aposta, anunciar a investigação comercial, o Brasil deve ir aos Estados Unidos, o negociador de peso, acha até que o presidente Lula, dada a gravidade da situação,
Aí a Freu diz, né? Perdeu a chance de ficar calada. Logo no início do vídeo, ela fala que Eduardo, né, está colocando anistia, mas acho que isso é um problema interno, estamos discutindo no Brasil. Ela fala, ele tá fazendo isso daí meio que entendo, né? Papel de filho. Eu quero acelerar pro vídeo não ficar longo, que ainda tem mais coisa pra eu falar. Sobre o outro aspecto, eu acho que esse assunto, né, eu sei que você ia me perguntar, esse assunto, eu vejo que o Eduardo Bolsonaro, eu sempre me coloco no lugar do outro, para ver, porque a reação, né, daquela pessoa, ele tá agindo como filho. Tá, mãe, já entendeu, né? Só pra você ver que isso aí faz sentido, eu mando esse vídeo completo pra assistir lá. Mas vamos falar do agro, porque tem muita coisa pra falar do agro, o vídeo vai ser atrasado, mas vamos que vamos. Grupo do Agro denuncia que quem está fazendo oposição a Bolsonaro é o grupo do agrobusiness da Faria Lima. É a mesma coisa que acontece na imprensa. É a tentativa de passar a ideia que Bolsonaro está isolado. Está isolado, os aliados de Bolsonaro estão isolando. Será que o agro realmente está isolando Bolsonaro? Que agro é esse? Porque o agro não é um bloco monolítico. Tem diversas faces diferentes, diversos lados diferentes. É qual agro? Da JBS? Da família Maggi? Qual é o agro? Qual é o agro que está isolando o Bolsonaro, que está criticando o Bolsonaro? Vamos ouvir da boca dos jornalistas da CNN. Pior que a mulher que fala sobre isso é a Jussara, ela nem aparece aqui nesse print que eu bati, mas escuta a voz dela. Agora, Jussara, é importante colocar a Jussara Soares de volta na nossa conversa. Enquanto existe essa negociação comercial, a gente sabe como o impacto político está acontecendo no país e impactando, principalmente, Jair Bolsonaro. Inclusive numa divisão que existe dentro do bolsonarismo. O que os aliados estão fazendo para tentar reverter esse cenário claramente de desgaste para o ex-presidente? Olha, Márcio, tem um grupo de produtores rurais que tem se articulado em grupos de WhatsApp pedindo para que alguns deles mandem vídeos de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Qual é a ideia? É tentar dizer que Bolsonaro não tem responsabilidade sobre esse tarifaço imposto por Donald Trump, que foi uma iniciativa do presidente americano e, portanto, Bolsonaro não está vendido nessa história, que não cabe a ele decidir ir lá fazer alguma interferência. Conversando com representantes do agro, Márcio, e parte deles, né, diz que apoia Bolsonaro porque durante o governo dele o agro se saiu, teve o apoio, teve segurança jurídica e apoio para atuar. Bem, mas não é todo mundo que apoia esse tarifaço de Trump e essa relação, fazendo essa relação entre a anistia e essa taxa de 50% sobre os produtos brasileiros. Questionei alguns aliados do agro do ex-presidente, eles dizem que esse grupo que está contrário a Bolsonaro neste momento é um grupo que diz o seguinte, que é um grupo do agro mais ligado ao agrobusiness, ao agro da Faria Lima, é o que me disseram. Então esse tem sido basicamente o argumento deste grupo de produtores rurais que tem organizado esse movimento justamente para tentar conter esse desgaste de Bolsonaro numa base que é super próxima dele, uma base... A Faria Lima ataca de novo, mas quem poderia imaginar, né? Não é Revista Oeste, não é Gazeta, não é nem o canal de direita. É a CNN que te fala isso. O agro da Faria Lima. E aqui a gente fala e a gente mostra. Aqui, diferente da imprensa, a gente fala e tem que ilustrar com exemplos. Temos que ilustrar com exemplos. Estava eu passando pelo Twitter e eu vi essa linda postagem do grande Giroto. Estou dentro de uns 10 grupos do agro e posso dizer que a postura do Eduardo está fazendo ele perder fãs, apoiadores a cada dia. Incitar um governo contra o outro em rede social passa por cima da lógica. O lado bom é que outros nomes vêm crescendo e mostrando serviço nas redes. Que nomes que vêm crescendo, hein? Faria Limers. A esquerda não tem o que mostrar de positivo para a eleição de 26 e essa vantagem direita está perdendo pelo deboche nas redes. E isso está sendo amplificado na grande mídia e está dando popularidade ao Lula. Aí o Faisal comenta, o agro, né, um grupo liderado pela FPA, nunca se manifestou sobre os presos políticos e exilados pela tirania. Não há uma notícia sobre esse grupo articulando politicamente para ajudar quem quer que seja. Eu amei este termo, cowboys do lobby. São os cowboys do lobby, socando custo no lombo do povo. Cowboys do lobby, eu adorei este termo. Quem é o Giroto? Tu abre o perfil dele. Para quem é o Agro 2G? Para todos que querem entender o mercado do boi físico, o futuro na B3, na Bolsa de Valores. Sem viés pecuarista, nem comprador de frigorífico, qual a vantagem? Assinar o grupo, né? Para quem já lida e já conhece o mercado, o grupo serve como base de informações. Então, temos aqui um representante oficial do Agro da Faria Lima. Diferentemente da CNN, eu trago exemplos. Tenho imagens, amigo. Toma aí, ó.
chore, reclame, me odeie, discorde de mim, mas o que eu falo eu mostro. Tá aí, ó. Pra ilustrar. Agrobusiness. Eduardo rebateu, falou, irmão, eu não tô debochando. Não sou eu que estou comendo jabuticaba. Eu estou trazendo a exata dimensão desta disputa. Se o Brasil não der o primeiro passo, o Trump não vai ceder, cara. Veja o convite feito por mim e Paulo Figueiredo, Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Então assim, como é que Eduardo tá jogando um país contra o outro? Se Eduardo tá gravando um vídeo na rede social falando, ó, eu me coloco à disposição. Davi Alcolumbre, Hugo Mota, eu coloco vocês na Casa Branca. O cara tá oferecendo ajuda. Que análisezinha descarada, viu? Esse agrolobby, os cowboys do lobby tão demais. Aí, tomado pelo ódio. Estava inspirado, eu resolvi escrever sobre isso. Coisas que eu venho lendo e refletindo ao longo dos últimos anos, porque, né, só ficar repetindo platitude, igual grande parte da direita, me incomoda. Gerar essa imagem de inteligência artificial, você pode ver, né? A ideia para transmitir é como se fossem trabalhadores, mão na massa, né? O agro aí tradicional, familiar. E os cowboys do lobby. Agro sim, mas qual deles? Um olhar longe de dogmas. Aproveitar essa situação para a gente entrar em um pequeno debate. O agronegócio não é um bloco monolítico, nem um aliado automático de qualquer campo político. Boa parte do setor opera com lógica empresarial e transnacional, sem compromisso com valores conservadores, soberania nacional ou estabilidade institucional. A ideia de que o agro representa a espinha dorsal patriótica do Brasil resiste mais como construção retórica do que como descrição fiel da realidade. O centro de gravidade do agro brasileiro está nos grandes conglomerados exportadores de commodities. Empresas como JBS, Marfrig, Minerva, grupos como o AMAG concentram a produção e o lobby em Brasília. São estruturas orientadas ao mercado externo, integradas a cadeias globais e interessadas em previsibilidade regulatória, não em disputas ideológicas. Bolsonaro foi na Auriverde, acho que mês passado, ele falou com algumas pessoas. Eu sabia até o que o Bolsonaro ia falar, porque uma pessoa me falou, eu falei com o Bolsonaro, vamos aqui ver o que o Bolsonaro vai falar. Porque eu até falei em vídeo, o Bolsonaro ligou para tentar entender o problema dos atravessadores. Né? Os atravessadores fazem parte do agrobusiness. E quem está se lascando, vendendo aí saca de milho a preço de banana, é o agro que produz. É o agro raiz, é o agro que apoia o Jair. Boa parte dessas corporações manteve relações próximas com o PT, recebeu financiamento do BNDES e atua com naturalidade em ambientes multilaterais. O alinhamento é com quem oferece vantagens econômicas, não quem compartilha princípios. Enquanto o discurso político insiste em exaltar o agro como um todo, os pequenos e médios produtores seguem distantes dos centros de decisão. Os cowboys do lobby não ligam para o pequeno... Vai ver se a FPA liga para o pequeno e para o médio? O pequeno agricultor, responsável por cerca de 70% da comida consumida no país, segundo o IBGE, permanece à margem das políticas públicas. O médio, já integrado ao mercado exportador, sofre pressão direta de custos dolarizados, exigências ambientais externas e falta de proteção frente aos grandes. A FPA raramente atua em defesa desses segmentos. Suas prioridades orbitam os interesses dos grandes exportadores, que operam com capacidade de lobby estruturada, agenda internacional e acesso privilegiado aos ministérios e agências. Nesse cenário, políticas voltadas à agricultura familiar ou abastecimento interno tornam-se secundárias. Além disso, o foco na exportação acarreta efeitos internos concretos. Quer ver? A chamada priorização do mercado externo contribui para a alta do preço dos alimentos. Aí eu tentei lembrar de algum exemplo. Lembra do Fica em Casa? O aumento das exportações de carne lá para a China foi um dos fatores que pressionaram os preços no Brasil. Se lá fora a gente tá pagando muito mais, para que vender carne no Brasil? Se lá é mais caro, vende lá fora. Situações semelhantes ocorrem com soja, milho, outros produtos voltados à ração animal no exterior. O setor é complexo e heterogêneo. Reduzi-lo a slogans esvazia o debate. As grandes tradings que dominam a logística e a exportação agrícola brasileira, muitas delas multinacionais com diretrizes próprias, moldam um modelo distante do interesse nacional. Tratar o agrobusiness como expressão automática do conservadorismo é ignorar sua adesão pragmática a qualquer governo que assegure retorno financeiro.
A política agrícola continua estruturada para proteger os mais fortes. Não há conflitos com as áreas da JBS, Marfrig, não há enfrentamento à agenda de carbono, a certificação imposta por organismos internacionais. Pelo contrário, a Tereza Cristina, ela trabalhou para aprovar o mercado de carbono, mesmo antes da reforma tributária. A segurança alimentar interna e o protagonismo produtivo do pequeno agricultor seguem como notas de rodapé. Diante disso, uma verdade desconfortável se impõe. O agronegócio corporativo, multinacional e financeiro pouco se importa com valores conservadores ou patriotismo. Seu único compromisso é com o lucro. E esse lucro pouco depende de ideologia. Quer ver? O Supremo mantém parte do decreto, cometeu F. Nós do PP, tem compromisso programático contra o aumento de imposto, vamos lutar. Imagina a Tereza Cristina nessa valentia pelas vítimas que estão presas, pelos perseguidos políticos. Aí o Lupion, a mesma coisa. Lá, o consórcio, Lula com o Supremo, lá. Recebeu até do Vilimigo, ó. A FPA tem coro para aprovar PECs nas duas casas, até onde eu sei. Por que não toma medida política à altura do problema que relata? Não tá falando aí do consórcio Lula-Supremo? Irmão, resolve. Mas o Lupião é o cara que fala que Eduardo tá agindo sozinho. O senhor tem voto para impedir ministros e presidentes aprovar legislações que limitam os poderes do judiciário. No entanto, vão ficar somente na notinha de repúdio, porque o que interessa para vocês é lucro atrás de lucro. E tá aqui, ó. Olha a resposta! Acelera! Quem vai pagar é você! Câmara revida a alta do IOF e aprova palpa-bunda de 30 bilhões para ajudar o agronegócio com crédito subsidiado. Tu acha que esses 30 bilhões vai para quem? Pra quem? Meu Deus, velho. Chegamos na etapa que o Grécia começará a gastar pra derrubar o governo. Já viu esse filme? Fica nessa aí que é só isso, João. Deixa eu ver. Pra encerrar, só duas coisinhas. João Camargo, do Grupo Esfera, escreveu esse texto no PAN 360. O Brasil não pode punir quem investe e trabalha. Cheio de platitudes. A Renato fala... O Brasil realmente, né, não pode punir quem investe e trabalha. Nós concordamos, João Camargo. Mas talvez o país devesse parar de premiar quem só opera dentro do caminho correto. Correto, né? Correto é que o sistema gosta. O artigo de João Camargo é revelador. Não pela defesa óbvia do empreendedorismo, mas pelo mundo cor-de-rosa que ainda anima parte da elite empresarial. Fóruns, jantares, diálogos com o judiciário, como se o problema do Brasil fosse falta de conversa e não excesso de conveniência, excesso de conivência. O Grupo Esfera, por exemplo, poderia ser um instrumento valioso de mobilização do empresariado em torno de pautas sérias, mas escolheu ser vitrine de prestígio. Preferem fingir que a crise é econômica, não institucional, que as tarifas impostas pelos Estados Unidos são protecionismo e não um diagnóstico claro de instabilidade jurídica, que censura, perseguição política, insegurança regulatória, não afeta o investimento, e que o empresariado não tem nada a ver com isso. A verdade, que todos evitam dizer no púlpito, mas cochicham nos bastidores, é outra. Quantos empresários que frequentam salões do Esfera não convivem com um sistema em que a previsibilidade jurídica depende menos da lei e mais de relações pessoais? Num ambiente assim, o mérito vira enfeite e o risco um custo calculado. Se João Camargo quisesse de fato ajudar o Brasil, não bastaria escrever colunas sobre esforço e meritocracia. Bastaria usar o poder de fogo da CNN e do Grupo Esfera para lembrar ao empresariado que nenhum país atrai investimento duradouro quando os tribunais viram trincheiras políticas e a estabilidade institucional vira artigo de luxo. E aí a gente termina com um quadro clássico do Brasil. André Guedes, amiguíssimo da turma do MBL, né, o cartunista, a turma do Moura. Alguém tem alguma dúvida que os caras que estão botando o país inteiro como refém não vão pensar duas vezes em perseguir, prender e acabar com a vida de opositores caso voltem ao poder? Vão fazer muito pior do que o ministro sem cabelo. Pronto. Então o bolsonarismo... Olha, se o Bolsonaro voltar, aí sim, vai vir a ditadura, viu? E aí o Ivanildo comenta, esse era literalmente o argumento que usavam para colocar a gente no pau de arara em 64. Surreal. E eu escrevi ontem no título seguinte, né, que o ser humano é o único ser que, diante de uma situação
de sei lá, vingança e destruição contra melhoria para si mesmo. O ser humano é o único ser que consegue consegue se regozijar mais se autodestruindo do que tentando encontrar a própria felicidade. Tem gente que vive do ódio. Tem gente que busca a felicidade da vida, sabe? Enfim, né? Se destruindo pra pelo menos levar o outro junto. Esse é o Brasil. Este é o Senado de Brasil. Algumas análises que eu acho que valem a pena serem feitas ao longo do dia, né? Enfim. Gestos importam na política. Tenho certeza disso. Gestos importam. Falo muito alto. E essa questão do agro eu já vinha falando pra vocês há um certo tempo, né? De saber diferenciar as coisas. Sabe? Na vida, gente, tudo é complexo. Não tem um assunto que seja simples. Todo assunto simples é complexo. Todo assunto tem inúmeras camadas. E a gente tratar algumas coisas assim, na simplicidade, e ver essa questão de rótulos, né? Como é preciso melhorar os nossos rótulos para conseguir descrever a realidade que nos ronda. Às vezes as pessoas ficam esperando, né, uma reação de determinados grupos e falam, cara, não vai vir. Essa não vai vir, porque esses grupos eles são cúmplices do que estão acontecendo. E você vê que no mesmo setor tem outro grupo que está do nosso lado. Então, como é que a gente vai chamar um lado e outro? Então, cada vez mais, tentem fugir de rótulos e tentem se prender ao conversar com pessoas em descrições objetivas. Tente estar apto a descrever. Você será muito mais convincente se você conseguir descrever o que você não gosta em algo do que utilizar rótulos, né, diversos. Vou mandar todos os vídeos que eu dei play e que eu não dei completo lá no Telegram, tá na descrição. Pega, assiste isso até o fim. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, passar no canal, tem um botão de valeu, tem um peito de inscrição e tem um Atlas brasileiro, quem.com.br. Aquele grande beijo e abraço. O vídeo vai se atrasar hoje, me desculpe. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!